tivemos um problema agora na pandemia, que eu vou falar que talvez ninguém falou isso pra você. Os velhos. Eu me decepcionei muito com os velhos na pandemia. E com velhos que eu gostava. Que se tornaram negacionistas, que saíram abraçando fake news a rodo e espalhando fake news assim, igual água. Né? É uma coisa muito complexa. Por quê? Porque a gente entende... Eu tô com 38 anos, então quando eu vejo eu tenho uma filha de 11. Quando eu vejo um adolescente, uma pessoa mais jovem, que nasceu em 2009 pra cá, 2007, do ano 2000 pra cá, parece que eles já vieram com o chip novo. Eles já vieram com a mentalidade nova. Sim, Então sim. eles já não têm tanta intolerância, eles já não são tão presos ao tradicionalismo. Não, minha avó era assim, eu vou ser assim. Meu pai trabalhou a vida inteira como isso, agora eu vou seguir isso. Não tem. Parece que essa galera nova, eu sou cringe, né? Você já ouviu falar? Nós é cringe. Não sei se já te avisaram. As minhas filhas usam essa linguagem. Então tá bom, nós é cringe. A galera mais nova já é toda descolada em relação a isso. Como que você, vindo de um lugar tão escasso de educação, uma pessoa que se alfabetiza aos 16 anos de idade, conseguiu trocar o chip desse jeito, mulher? Como que a pessoa... eu quero falar pros velhos que estão assistindo. Como que a pessoa consegue... Porque existe um versículo, Marina, eu gosto também de citar, pra você ver que eu estudo, que diz assim, que sabão em cabelo de burro velho não espuma. Não é isso o versículo? O meu chifre correu atrás desse versículo e fiquei, mas onde é que tá isso? Que é aquele negócio, tipo, tem gente que... Eu já recebi muitas orientações assim, ó. É velho, nem tenta insistir, deixa ele ser assim. Então, às vezes, um velho que vem com um papo homofóbico, ou preconceituoso, ou negacionista, enfim, deixa ele, tá velho, não vai mudar a mentalidade. Como que você mudou? Em que período que você conseguiu mudar essa mentalidade? Foi depois de ser alfabetizada, depois de ir para a faculdade? Em que momento que você começou a observar essas coisas que são consideradas tão para frente, ainda mais se tratando de uma pessoa que ficou uma parte da vida católica, outra parte evangélica, que também contribuiu muito para esses tipos de pensamentos homofóbicos, racistas, e até hoje ainda tem muita intolerância dentro. Como que você saiu dessa bolha? Como que você virou essa chave? Olha só, você está falando. Eu fui criada pela minha avó. É. Né? Aos 5 anos eu decidi ir morar com a minha avó. Fiquei com ela até os 16 anos, quando eu fui para a cidade para cuidar da saúde e estudar. Sim. E eu aprendi isso, acho que foi em primeiro lugar com os velhos. É mesmo? É. Olha que legal. Olha Então, só. há esperança nos velhos. Com certeza. Com certeza. Minha avó era analfabeta, mas uma velhinha muito sábia. Ela que me ensinou os rudimentos do catolicismo, do cristianismo, num catecismo católico em papel couché, com ilustrações da Capela Sistina, do Gênesis ao Apocalipse, que não tinha uma palavra, era um catecismo para analfabeto. Tudo aquelas obras maravilhosas da Capela Sistina. Sim. Então, ali tinha do Gênesis ao Apocalipse, aqui a criação, aqui, bababá. E ela me ensinou tudo aquilo. Mas a minha avó, ela era apaixonada pela literatura de cordel, pelas cantorias do Nordeste brasileiro. E ela interpretava as cantorias para mim, né? Ela fazia o seguinte, né? Ela era muito inteligente, meu pai lia um folheto de cordel, e ela, em 2 vezes que meu pai lia, ela decorava aquilo. E ela sabia vários decorados. A Briga do Dragão e Juvenal, Marina e Alonso, Zé Pretinho e Cego Adeirado. Eu poderia ficar aqui falando um monte das coisas que ela decorou. E ela sentava num banco e ela era o Zé Pretinho. E ela sentava no outro, ela era o Cego Adeiraldo. Eu fui uma criança muito estimulada, não é? Ainda que analfabetos, mas o saber narrativo, ele tem um conhecimento muito grande. Né? E eu era numa casa com muitos velhinhos. Minha avó, o cunhado dela que tinha ficado viúvo, meu tio, que era mateiro e xamã, que foi criado com os indígenas, uma tia
que graças a Deus ainda é viva, minha tia Matilde, que era solteirona, um velhinho que foi abandonado porque não podia mais trabalhar e meu pai acolheu e foi ficar na casa da minha avó. Então, eu fui uma criança, né? Eu tinha minhas irmãs, ficava na casa com meu pai e minha mãe, mas eu ficava nessa casa, ia lá brincar um pouquinho com as minhas irmãs, deixa eu ficar com meus velhinhos. E contavam muitas histórias para mim, eu tinha uma coleção de 12 bonecas, cada uma tinha um nome, tinha uma história. Então, fui uma criança muito estimulada. Eu costumo dizer que eu era analfabeta em letramento moderno, mas eu já era PhD em saber narrativo. E eu aprendi as 4 operações de conta para quando eu fosse vender a borracha, não ser enganada pelos patrões. Sim. Então, quando eu cheguei na sala de aula pela primeira vez, eu usei a matemática para me alfabetizar. É uma história interessante, meio piagetiana, mas foi isso que funcionou comigo. Agora, o que me ajudou muito foi ter o contato com o mundo das artes. O que me ajudou muito também foi ter o contato com a psicanálise. Eu comecei a me interessar pela psicanálise em 82, numa situação muito bizarra. Eu estava grávida e, nesse momento, eu já estava muito envolvida com muitas frentes de luta. Eu batalhava em tudo e ainda batalhava no resto. Eram movimentos dos professores, movimentos dos seringueiros, movimento dos trabalhadores rurais, movimento, enfim, de bairro. E, assim, eu estava em muitas frentes e do movimento estudantil. E um dia entro no banheiro grávida do meu segundo filho, Danilo, e a gente fica muito sensível quando está grávida. Eu entrei no banheiro e minhas amigas entraram depois e estavam no espelho se arrumando para pegar o ônibus. E elas não viram que tinha uma pessoa dentro do banheiro. E aí elas começaram a falar, nossa, mas a Marina se envolve com muita coisa. Essa mulher é movimento estudantil, é movimento não sei de quê. Essa mulher não gosta do marido, não gosta dos filhos. Acho que ela faz isso como fuga. Nossa, aquilo parecia uma facada assim no meu coração. E eu comecei a chorar. Chorar, que eu tampei a boca assim de, nossa, se elas perceberem que eu estou aqui, elas vão ficar muito envergonhadas, que eu escutei tudo. Aí eu segurava assim, aí elas saíram, eu não conseguia parar de chorar. Fui na sala de aula, as pessoas preocupadas, não, tá tudo bem. Peguei a minha bolsa, fui caminhando até a biblioteca, um sol a pino, assim, que a temperatura no Acre é bem quentinha, é bem morninha. Só tem 2 estações lá no ano, né? Verão e inferno. Nada. Lá é céu e céu. Então, calor e mormaço. Calor e mormaço. Então, chego na biblioteca da universidade, tinha uma estante magrinha, assim, psicologia. Aí eu digo, alguma coisa tem que ajudar aqui, isso que eu estou sentindo. Botei vários livros de psicologia em cima da mesa. Aí eu peguei alguns que eram do Léo Buscaglia, um dos Erich Fromm, que é um grande psicanalista, e comecei a folhear aquilo. O Léo Buscaglia não é psicanalista, mas o Erich Fromm é. Ele escreveu O Medo à Liberdade, acho que a Arte de Amar, Análise da Sociedade Contemporânea e outros. E eu peguei, eu acho que foi O Medo à Liberdade. E abri bem na página que dizia o seguinte. Na página e no parágrafo. Eu abri e o parágrafo que o meu olho bateu foi: o amor eu fico até emocionada. O amor por uma pessoa que não é acompanhado de um profundo amor pela humanidade pode ser chamado de tudo, menos de amor. Porque é incoerente você dizer que ama uma pessoa e não se importa com a humanidade. Né? É como se estivesse dizendo isso. Nossa, aquilo foi assim uma coisa que todo aquele choro, aquela angústia, aquele sofrimento que eu estava. Porque eu pensei, meu Deus, eu luto pela justiça, luto pela liberdade, era ali os estertores da ditadura, a gente na resistência contra a ditadura, luto para as pessoas mulher a vida, e olha a mensagem que eu estou passando, é que eu faço isso porque eu não amo meus filhos, não amo meu marido, não amo minha família, que isso é uma fuga, mas quando eu li aquilo, foi algo libertador, é como se eu tivesse, entre aspas, né, sido psicanalizada naquele momento. Sim. E aí eu digo, caramba, eu amo a minha família e amo mais ainda porque eu também amo as outras famílias, amo as outras crianças, amo as outras pessoas. Então, a psicanálise me ajudou muito. Eu tenho